Você já parou para pensar o quanto uma única decisão pode impactar profundamente o rumo da sua vida? O quanto de poder existe atrás de cada decisão que você toma? Na maioria das vezes, o que te mantém travado, te impedindo de avançar, não é a falta de talento, a falta de tempo ou a falta de oportunidade, mas a forma como você está decidindo, ou pior, a falta de decisão. E isso está te mantendo ali estagnado, paralisado, cheio de dúvidas. E é por isso que eu quero compartilhar aqui nesse vídeo como eu tenho tomado decisões de forma mais estratégica, mais inteligente. E eu já adianto aqui para vocês que não é sobre acertar 100% das vezes, porque isso seria impossível. Eu não quero passar uma falsa ideia, eu quero ser sincera aqui com vocês, porque tem a ver com escolher de uma forma muito mais consciente, com mais sabedoria, com mais coragem para conseguir andar na direção que você deseja, para conseguir pensar melhor antes de agir. E se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cris e por aqui eu falo sobre mentalidade, sobre desenvolvimento, eu compartilho um pouco dos desafios que eu enfrento, do que eu estou estudando, para que você também possa crescer. Então, se você gosta desse assunto, já se inscreve, ativa o sininho aqui para acompanhar os próximos vídeos. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo, que vai te ajudar a tomar decisões com mais clareza, é entender que toda decisão, ela envolve alguma renúncia, ela envolve alguma perda. Toda vez que você decide por algo, automaticamente você está abrindo mão de alguma coisa na sua vida. Por exemplo, se você decide acordar mais cedo todos os dias, você vai ter que abrir mão, talvez, de algumas horas de sono ou então de dormir mais tarde à noite. Então, percebe que você automaticamente você é obrigado a abrir mão de alguma coisa. Eu dou um exemplo simples aqui de acordar mais cedo, mas isso se aplica a outras áreas da nossa vida da mesma forma. E é por isso que muitas vezes é difícil, é desconfortável tomar decisões, porque a gente sente medo, sente dúvidas e começa a pensar, e se isso não der certo? E se eu não conseguir? E se isso? E se aquilo? E nós vamos ficando nessa indecisão. Só que é necessário estar atento que não decidir também é uma decisão e normalmente é muito pior do que você decidir errado, porque isso vai te manter ali travado, paralisado, no mesmo ponto, sem avançar em direção alguma. E essa indecisão, ela surge muito por conta do excesso de opções que nós temos. Nós vivemos num mundo com infinitas possibilidades e quanto mais opção, mais difícil fica de decidir, mais a gente precisa de tempo para tomar alguma decisão. Se você tem um jantar, por exemplo, muitas vezes você passa ali horas tentando decidir com que roupa você vai ir, se você vai com uma roupa preta, roupa branca, roupa rosa, e começa a trocar várias vezes até conseguir decidir, e ainda assim, quando você decide, você fica em dúvida se foi a melhor das escolhas. E isso não se aplica só a esse exemplo aqui que eu acabei de dar, mas também a outras situações, a nossa vida pessoal, profissional e assim por diante. E essa indecisão muitas vezes gera ansiedade, arrependimento antecipado, sobrecarga mental, porque você fica ali tanto tempo pensando, mas não decide nada. E aí, quando vê, você percebe ali, você está cansado, exausto. Aliás, você já se sentiu assim? Se quiser, comenta aqui embaixo, porque muitas vezes o que você está passando é exatamente o dilema de outra pessoa. E aí, quando você comenta, você pode estar ajudando, trocando alguma ideia. E é extremamente comum passar por essas indecisões, só que é preciso estar atento a um ponto muito importante. Quanto mais você demora para tomar uma decisão, para escolher algo, mais isso pode te custar. Isso pode te custar oportunidades. Imagina só se você está ali numa situação na sua vida que você precisa fechar um negócio, mas você está nessa indecisão e você demora meses para chegar numa conclusão. E aí aquele negócio ali, uma outra pessoa acabou pensando mais rápido que você e aí ela já fechou e você perdeu a oportunidade.
E isso acontece inúmeras vezes na nossa vida, né? É com cargo, é com uma promoção e assim por diante. Quando nós demoramos para decidir, nós perdemos oportunidades. E é por isso que é tão importante ter a clareza em relação aos seus objetivos, ao que você deseja. Isso tem me ajudado muito, essa busca pela clareza, entender o que eu quero para minha vida, para aquele momento, e certamente vai te ajudar bastante. Porque, por exemplo, se você está ali com o objetivo de alcançar a sua liberdade financeira, e aí você tem ali 3 opções na sua frente que você pode decidir. Você olha para essas opções e avalia qual delas que vai te levar em direção ao seu objetivo. Certamente tem uma que vai estar mais alinhada, que vai te aproximar mais do seu objetivo. Então fica muito mais fácil você decidir, é muito mais rápido e elimina boa parte das suas dúvidas quando você desenvolve essa clareza em relação ao que você deseja, porque você sabe o porquê você está escolhendo a opção A ou a opção B. Você consegue decidir com mais intenção, com mais propósito e mais alinhado aos seus objetivos, porque você precisa decidir com os pés no chão, mas olhando para o futuro. Você precisa ter os pés no chão e decidir com essa clareza, mas sempre considerando as consequências, os benefícios a longo prazo. E uma técnica que me ajuda muito é prever cenários. É você olhar para a sua opção A e pensar qual é a melhor coisa que pode acontecer se eu decidir por essa opção. Aí você olha para a opção B, para C e pensa a mesma coisa. Imagina ali os prós, os pontos positivos que você tem ao tomar essa decisão. E aí, da mesma forma, você também precisa imaginar qual é a pior coisa que pode acontecer se você escolher a A, se escolher a B ou se escolher a C. Olhar os pontos negativos dessa decisão. E para isso é necessário também buscar informações, entender a fundo tudo que envolve, tudo que está em jogo naquela situação. E aí, a partir disso, você consegue avaliar se realmente vale a pena correr aquele risco optando pela A ou pela C ou assim por diante. Você consegue, a partir dessa avaliação, decidir com muito mais inteligência. É claro que nós não podemos esquecer que nenhuma decisão ela é 100% segura. Sempre vai envolver um risco, sempre vai ter os pontos positivos e os negativos. Só que a grande questão é você tentar encontrar o mínimo de risco possível, sabe? Aquela decisão que tem menos pontos negativos, que menos vai impactar se as coisas derem errado. E eu quero saber aqui se eu estou conseguindo te ajudar. Se eu estou conseguindo te ajudar, deixa um like ou um comentário aqui, porque o seu feedback é muito importante para mim. E quando nós decidimos, nós sempre precisamos ter em mente que nós não vamos acertar sempre. E eu falei aqui no início do vídeo que eu não ia trazer uma ilusão, que existe uma fórmula mágica, que existe uma forma de acertar 100% das vezes, porque isso é humanamente impossível. Nós vamos cometer alguns erros, algumas decisões vão ser precipitadas ao longo do processo da nossa vida e diante dessas situações, o melhor que nós podemos fazer é olhar para aquilo e pensar o que nós podemos aprender com isso. Que lições eu posso tirar dessa situação? Porque se você não aprende com os seus erros, você continua repetindo os mesmos erros, as mesmas situações e você continua ali no mesmo lugar, você não consegue avançar justamente por não estar aprendendo, por não estar vendo aonde pode estar melhorando para fazer na próxima vez diferente. Porque errar uma vez, tudo bem, mas 2, 3 vezes, aí começa a ser uma burrice. Até tem alguns ditados populares que falam algo nesse sentido. Então, nós precisamos sempre olhar diante dessas situações, quando nós erramos, como uma forma de aprendizado. Às vezes você errou, talvez porque faltou buscar mais informações, porque você não preveu direito os cenários, ou não tinha tanta clareza em relação ao que você estava fazendo. Ou também pode ser por conta de fatores externos. Então, tudo isso você vai aprendendo, vai pegando experiência para acertar nas próximas vezes. Porque as decisões, elas definem o seu destino. Seja as decisões pequenas, as grandes, se você decide estudar 30 minutos por dia, talvez num
curto, médio prazo não vai ter tanto impacto, mas certamente a longo prazo, no seu futuro, isso vai ter um impacto profundo. Eu lembro de cursos que eu fiz na minha vida em que eu tomei a decisão ali de sentar, estudar e levar a sério aquilo, que eles mudaram completamente o rumo da minha vida. Só que naquele momento que eu estava fazendo o curso, eu só pensei, legal, isso aqui é bacana, isso aqui é interessante, joia, um ótimo conteúdo. Mas hoje eu olho o quanto que eles contribuíram para mim romper barreiras, quanto que eles me prepararam para enfrentar desafios que surgiram pela minha caminhada. Então as decisões que você toma, elas moldam quem você está se tornando, os resultados que você está alcançando. E se você gosta de estar sempre crescendo, aprendendo novas coisas, eu vou deixar um link aqui com vários cursos que podem te ajudar no seu desenvolvimento, a melhorar suas habilidades. São cursos online com certificado, o link deles está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. E nós não temos como saber todos os detalhes do caminho que vamos percorrer, mas o mais importante é saber o destino que queremos alcançar, quais são os nossos objetivos, ter a clareza em relação ao que nós desejamos para justamente conseguir tomar decisões estratégicas, inteligentes, para não se desviar desse destino e conseguir escrever a história que nós desejamos na nossa vida. Por isso que é tão importante se manter focado ao longo do tempo nos seus objetivos. E tem um vídeo aqui no canal onde eu falei mais sobre isso, como desenvolver esse foco que é tão essencial. E eu vou deixar aqui do ladinho, então clica aí, segue assistindo, porque esse vídeo vai agregar muito para você. E se você chegou até aqui, deixa o seu like para que esse vídeo alcance e ajude mais pessoas. E se inscreva aqui no canal também para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até o próximo vídeo.